As ondas de rádio na Alemanha nazista são cortadas por um uivo de lobo aterrador. Estou tão selvagem, estou cheio de raiva. Lili, a lobisomem, é meu nome. Eu mordo, eu como, não sou domesticado. Meus dentes de lobisomem mordem o inimigo. Perto das linhas de frente, a mão de um operador de rádio aliado congela no dial enquanto o sangue drena de suas bochechas. A estranha voz feminina cantante continua com sua mensagem macabra. Todo bolchevique, todo inglês, todo americano em nosso solo deve ser um alvo para nosso movimento. Você está prestes a conhecer uma parte da história que quase ninguém ousa contar. Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. É início de abril de 1945, e os alemães acabaram de declarar um novo tipo de guerra, e em algum lugar nas sombras de um Reich em ruínas, um exército de lobisomens está se preparando para caçar. Mitologia sombria. Nos últimos meses de 1944, enquanto os bombardeiros aliados reduziam as cidades alemãs a escombros e os tanques soviéticos se aproximavam cada vez mais de Berlim, Adolf Hitler recorreu à única fonte que nunca lhe falhou: a mitologia sombria do passado alemão. Desde o momento em que tomou o poder, Hitler se inspirou no folclore germânico e em lendas ocultas. Seu quartel-general tinha nomes como Wolf Schanza, o matador de lobos, e ele frequentemente se referia a si mesmo simplesmente como lobo. A inspiração veio do romance The Wolf, de Hermann Luna, de 1910, ambientado durante a brutal Guerra dos 30 Anos. No conto de Luna, um camponês chamado Hein Wolf organiza seus vizinhos em uma milícia de lobos Vevula que perseguem soldados inimigos pelas florestas e os executam sem piedade. Não eram monstros, mas pessoas comuns presas à floresta, ao sangue e ao solo, transformadas pela guerra em algo primitivo e aterrorizante. O lobisomem era a metáfora perfeita para a visão desesperada de Hitler, civis alemães se tornando vingadores sobrenaturais, defendendo sua pátria sagrada contra invasores estrangeiros por todos os meios necessários. Em outubro de 1944, Hitler ordenou a criação da Operação Lobisomem. Enquanto os Wehrmacht lutavam contra os aliados na frente de batalha, unidades de guerrilha conhecidas como lobisomens, assim como no romance de Luna, operariam atrás das linhas inimigas, usando sabotagem, assassinato e guerra psicológica para tornar a ocupação da Alemanha insuportavelmente custosa. Esta seria uma campanha que confundiria a linha entre soldado e civil, entre resistência legítima e terrorismo declarado. Os lobisomens estavam prestes a ser libertados. Do mito à unidade militar. O homem escolhido para transformar a fantasia folclórica de Hitler em realidade foi o SS Openführer Hans Adolf Prittmann, um veterano de sangue frio que conquistou sua reputação durante a expansão brutal da Alemanha na Europa Oriental. Como chefe da Einsatzgruppe A, Prittmann orquestrou a eliminação de milhares de judeus latinos e civis ucranianos. Em 19 de novembro de 1944, Heinrich Himmler nomeou Prittmann como inspetor-geral de defesa especial. Sua missão era clara: recrutar e treinar uma força de elite de voluntários capazes de operar atrás das linhas inimigas enquanto os aliados avançavam pela Alemanha. Prittmann havia estudado as táticas dos guerrilheiros soviéticos durante sua sangrenta missão na Ucrânia e pretendia usar esses mesmos métodos contra os aliados. Ele entendia melhor do que ninguém o quão eficaz a guerra de guerrilha poderia ser. Ele testemunhara como guerrilheiros aterrorizavam, rompiam suprimentos e imobilizavam divisões inimigas. Conforme concebidos inicialmente, os lobisomens eram uma unidade legítima de operações clandestinas. Assim como as forças especiais aliadas, eles usariam uniformes adequados e esperariam ser tratados como soldados se capturados. Esta não era uma missão improvisada de kamikaze, era para ser uma guerra profissional. Prittmann estabeleceu seu quartel-general em Berlim e começou a recrutar soldados da SS, Wehrmacht e da juventude hitlerista. O principal centro de treinamento foi instalado no castelo de Ruckkref, perto de onde os recrutas recebiam instrução intensiva. O manual de treinamento de lobisomens tinha 80 páginas de conhecimento letal, como estrangular sentinelas com cordas de 1 metro de comprimento, envenenar suprimentos de água, cortar linhas telefônicas para interromper as comunicações, espalhar pregos para furar pneus e criar explosivos improvisados com materiais domésticos. Cada recruta recebia uma pequena placa de identificação de metal com a inscrição SSWWKR-12 e era designado para grupos de patrulha de 4 membros. Bunkers subterrâneos foram preparados por toda a Alemanha, principalmente ao longo da fronteira germano-polonesa anterior a 1939, e abastecidos com armas, munições, explosivos e meses de suprimentos de comida. Conforme as forças aliadas invadiam o território alemão, a intenção era que essas células ocultas surgissem à noite para atacar as forças de ocupação antes de se misturarem novamente à população civil.
No início de 1945, a organização havia crescido rapidamente, recrutando oficialmente cerca de 5.000 membros. Em março daquele ano, os lobisomens estavam prontos para entrar em ação pela primeira vez. Operação Carnaval. O alvo da missão de estreia dos lobisomens seria simbólico, um traidor que ousasse colaborar com os ocupantes inimigos em solo alemão. A antiga cidade de Eichen se tornou a primeira cidade alemã a cair nas mãos das forças aliadas em outubro de 1944. Entre as ruínas, os administradores americanos nomearam Franz Oppenhoff como novo prefeito, um advogado católico de 43 anos que passou os anos da guerra se opondo silenciosamente ao domínio nazista. Para Hitler, a nomeação de Oppenhoff foi um ato imperdoável de colaboração. Ali estava um cidadão alemão trabalhando abertamente com os ocupantes inimigos, ajudando a estabelecer sua autoridade em solo alemão sagrado. Agora me diz aí nos comentários, você já conhecia essa parte da história? A sua opinião é muito importante para o canal, então escreve aqui embaixo o que você achou até agora. Eu sempre leio os comentários e respondo os que mais se destacarem. Incluindo o líder Herbert Wenzel, um veterano da unidade de infiltração de Brandemburgo, e 2 membros da juventude hitlerista. O mais jovem era Erich Morgan Face, de 16 anos, enquanto Elsa Harsky, de 22 anos, servia como batedora da equipe. Em 20 de março de 1945, eles saltaram de paraquedas em território alemão, perto da fronteira holandesa, iniciando sua jornada para Eichen. A história de fachada era simples, mas eficaz. Havia aviadores da Luftwaffe que haviam sido abatidos e tentavam retornar às linhas alemãs. Era plausível o suficiente no caos da frente em colapso e explicaria sua presença em território ocupado pelos aliados. Na noite de 25 de março, domingo de Páscoa, 2 homens da SS se aproximaram da casa de Oppenhoff. Quando o prefeito atendeu à porta, eles fingiram ser pilotos perdidos em busca de direções para as linhas de frente. Oppenhoff, um homem decente que via apenas seus conterrâneos alemães em perigo, os convidou para entrar. Enquanto se inclinava para examinar o mapa, um dos assassinos sacou sua pistola e disparou um único tiro. O primeiro oficial alemão nomeado pelos aliados havia sido executado pelos lobisomens. A fuga da equipe, no entanto, foi muito mais difícil do que o assassinato em si. Enquanto fugia de Eichen, um dos homens da SS acionou uma mina terrestre, tirando sua vida instantaneamente. Elsa Hirsch pisou em um arame. A explosão abriu sua perna e seus companheiros a deixaram sangrando em um campo onde ela foi capturada mais tarde. Morgan Vice também ficou ferido e acabou sendo capturado pelos aliados. No entanto, a missão havia alcançado seu objetivo principal. O mundo agora sabia que a Alemanha não iria embora silenciosamente e era capaz de realizar uma vingança rápida e decisiva contra qualquer um que colaborasse com as forças de ocupação. Goebbels assume o controle. De volta a Berlim, o ministro da propaganda do Reich, Joseph Goebbels, aproveitou o assassinato de Oppenheim como uma oportunidade para elevar o moral. Na realidade, ele já assumira o controle do movimento dos lobisomens. Goebbels observou a operação militar de Pritzman com frustração crescente. Era muito limitada, muito convencional, muito focada na guerra legítima. Ele acreditava que o que a Alemanha precisava era de resistência fanática total. Ele planejava transformar os lobisomens de uma unidade militar de pequena escala em um movimento nacional de insurgentes civis que tornaria a ocupação da Alemanha um pesadelo para os aliados. 2 dias antes da Operação Carnaval ser realizada, Goebbels já havia feito um movimento para moldar os lobisomens em sua visão. Em 23 de março, com Berlim sob fogo de artilharia, o mestre propagandista entregou uma mensagem infame conhecida como o Discurso do Lobisomem, transmitida pelo que restava do território controlado pelos alemães, instruindo toda a população a lutar até o fim. Em 1º de abril, Goebbels deu um passo além, lançando a rádio Lobisomem, transmitindo de Nantes, perto de Berlim. A estação abria cada transmissão com o som assustador do uivo de um lobo, seguido pela voz de uma personagem feminina chamada Lili, a lobisomem, que ameaçava devorar os aliados com fúria selvagem e indomável, e prometia, citando, "Qualquer alemão que se coloque a serviço do inimigo sentirá o efeito de nossa mão vingadora." A transmissão de rádio pintou um retrato da Alemanha como uma nação de vingadores sobrenaturais. Se seu plano funcionasse, Goebbels precisaria que o resto do país concordasse com essa visão. Não haveria espaço para céticos. Seu principal assessor, Werner Niemann, enviou uma mensagem de teletipo aos escritórios regionais de propaganda, dizendo: "Aqueles críticos do movimento dos lobisomens que fazem o possível para apresentar argumentos inteligentes contra o chamado à resistência total devem ser lamentavelmente expostos, deixando claro que seus argumentos são baseados apenas em sua própria covardia miserável."
considerável. Mas a tomada de controle dos lobisomens por Gerbal criou novos problemas. Sua transmissão prometia um nível de resistência que a organização real nunca poderia oferecer. A lacuna entre propaganda e realidade era enorme, e teria consequências terríveis para civis alemães comuns presos entre as demandas concorrentes de colaboração e resistência. De fato, o lobisomem de rádio de Goebbels não tinha nenhuma conexão real com a unidade militar de Prittmann. Era puro teatro de propaganda, criado para aterrorizar os aliados e reunir civis alemães em torno de uma causa perdida. Mas os aliados levaram a ameaça a sério, implementando duras medidas de segurança e represálias que frequentemente recaíam sobre civis inocentes. Quando o Reich entrava em suas semanas finais, tanto os soldados profissionais de Prittmann quanto os fanáticos civis de Gerbal enfrentariam a mesma realidade sombria. A Alemanha estava morrendo e os lobos ferroviários estavam ficando sem tempo. A última resistência do Reich. À medida que o fim da guerra se aproximava, com a artilharia soviética reduzindo Berlim a escombros e Hitler recuando para o seu bunker, os lobisomens enfrentavam seu teste final. O treinamento de elite e a preparação cuidadosa não significavam nada agora. Esta era uma luta pela sobrevivência. A imagem que assombra a história ocorreu em 20 de abril de 1945. O 56º aniversário de Hitler e uma de suas últimas aparições públicas. Emergindo do bunker de Fura para o ar frio de Berlim, ele ficou cara a cara com seus últimos defensores, uma fila de garotos da juventude hitlerista, alguns com apenas 14 anos, tremendo em seus uniformes enormes. Estes não eram os endurecidos lutadores de gorilas que Prittmann havia imaginado ou os civis fanáticos que Goebbels havia prometido. Eram crianças que deveriam estar na escola, brincando com os amigos ou ajudando suas famílias a sobreviver à guerra. Em vez disso, eles ficaram detidos diante de seu Führer, recebendo cruzes de ferro por sua defesa heróica de uma cidade que já estava perdida. Depois que Hitler retornou ao seu bunker pela última vez, esses meninos soldados foram enviados de volta às ruas de Berlim com seus Panzerfuhl e granadas, com a tarefa de deter os tanques soviéticos com armas que mal sabiam usar. Muitos carregavam cápsulas de cianeto e esperava-se que as engolissem em vez de se renderem. Mas as crianças não foram os únicos alemães a lutar. Agentes lobisomens adultos também ainda estavam trabalhando. No final de abril de 1945, poucos dias antes da rendição da Alemanha, o sargento Melkor do Corpo de Contra-Inteligência do ZEUA fez uma das capturas mais significativas de toda a campanha dos lobisomens. Em uma rede de túneis perto de Schunze, Baviera, sua equipe descobriu 6 oficiais alemães e 25 soldados alistados escondidos com equipamentos de comunicação, armas, explosivos e vários meses de suprimentos de comida. O grupo de lobisomens era liderado pelo coronel Paul Kruger, que revelou sob interrogatório que eles planejavam emergir semanas após serem invadidos e atacar as linhas de suprimento americanas. O mais assustador de tudo é que os documentos encontrados nos túneis continham listas de assassinatos que incluíam alguns dos comandantes aliados de mais alta patente, incluindo o próprio general Dwight D. Eisenhower. No entanto, as esperanças alemãs de resistência sofreram um grande golpe em 30 de abril, quando Hitler tirou a própria vida em seu bunker. Goebbels seguiu o exemplo no dia seguinte. O Reich de 1000 anos que eles haviam prometido durou apenas 12 anos, mas os lobisomens ainda não haviam acabado. O acerto de contas. Com Hitler fora e Berlim caída, as forças aliadas se prepararam para a guerra de guerrilha que a propaganda nazista havia anunciado. Um relatório da inteligência do ZEUA de maio de 1945 alertou, abre aspas, a organização dos lobisomens não é um mito. Em todas as cidades importantes, a organização dos lobisomens é dirigida por um oficial do SD. Os membros dos lobisomens são compostos por pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, com uma alta proporção de menores de 20 anos. Essa avaliação levou à adoção de duras medidas de segurança em toda a Alemanha ocupada. Os soldados americanos receberam o guia de bolso para a Alemanha, que os alertava, abre aspas, vocês estão em país inimigo. Essas pessoas não são nossos aliados ou amigos. Por mais amigáveis e arrependidos, por mais fartos do partido nazista, os alemães pecaram contra as leis da humanidade. Aspas. A paranoia atingiu tais alturas que a rádio das Forças Armadas proclamou, entre aspas, todo civil alemão amigável é um soldado disfarçado do ódio. No coração, corpo e espírito, todo alemão é Hitler. Enquanto isso, o almirante Karl Dönitz, o sucessor escolhido por Hitler, também estava preocupado com os ataques de lobisomens que piorariam as coisas para a Alemanha e tentou acabar com a loucura. Em 5 de maio, 3 dias antes da rendição incondicional da nação, ele transmitiu uma mensagem pela rádio alemã que dizia, em virtude da trégua proclamada,
Peço a todos os homens e mulheres alemães que se abstenham de realizar qualquer atividade de guerrilha clandestina, seja no movimento dos lobisomens ou em qualquer organização nos territórios ocupados pelos aliados ocidentais. Com a guerra na Europa oficialmente encerrada, os homens restantes que haviam dirigido o movimento dos lobisomens rapidamente encontrariam seu fim. Em 21 de maio, Hans Adolf Prittmann, capturado pelas forças britânicas perto da fronteira dinamarquesa, pôs fim à própria vida mordendo uma cápsula de cianeto. Apenas 2 dias depois, Heinrich Himmler teve o mesmo destino na mesma sala, usando o mesmo método que seu antigo subordinado. No entanto, mesmo com a Alemanha derrotada e sem liderança, a ameaça percebida de ataques repentinos de lobisomens persistiu em assombrar as forças aliadas. A caçada continua. Nos dias e semanas que se seguiram ao fim da guerra, as agências de inteligência aliadas, convencidas de que uma vasta rede clandestina ainda ameaçava a ocupação, lançaram intensas caçadas humanas em toda a Alemanha e além. Em 5 de junho de 1945, as forças americanas executaram 2 membros do grupo após encontrá-los com armas e mapas atrás das linhas aliadas. Eles faziam parte de uma venda de lobisomens que havia sido reduzida de 600 membros para apenas um punhado de jovens famintos e desesperados escondidos nas montanhas Hartz. A abordagem soviética foi ainda mais brutal. Na zona de ocupação, prisões em massa envolveram milhares de adolescentes com base em pouco mais do que denúncias de vizinhos ou no simples fato de que eles haviam pertencido a organizações juvenis nazistas. Em 22 de junho de 1945, o subcomandante do NKVD, Ivan Serov, relatou que mais de 600 supostos membros de lobisomens haviam sido presos, a maioria com idades entre 15 e 17 anos. A trágica ironia era que a maioria desses jovens prisioneiros nunca havia se envolvido em nenhuma atividade de lobisomem. Durante o interrogatório, autoridades soviéticas concluíram que os meninos estavam simplesmente esperando o momento certo para agir. Uma justificativa conveniente para prender crianças culpadas de nada mais do que sobreviver à guerra no lugar errado e na hora errada. O impacto psicológico do movimento dos lobisomens continuou a alimentar a violência durante o verão de 1945, quando um depósito de munição explodiu na cidade tchecoslovaca de Nabadlen em julho, ceifando a vida de 27 pessoas. A culpa foi atribuída a agentes lobisomens, desencadeando represálias violentas contra civis alemães. Em outubro de 1945, relatórios do NKVD afirmavam que 359 supostos grupos de lobisomens haviam sido liquidados em toda a zona soviética. Somente na Saxônia, 92 grupos com 1.192 membros foram eliminados. A escala da repressão revelou não a extensão da resistência dos lobisomens, mas a profundidade da paranoia dos aliados. Os americanos e britânicos também detiveram até 100 mil civis alemães em campos, supostamente para evitar atividades de lobisomens. O medo da guerrilha levou à implementação de políticas de punição coletiva. Comunidades inteiras podiam ser multadas ou colocadas sob toque de recolher por atos de resistência que talvez nunca tivessem ocorrido. Exatamente como Goebbels pretendia, a linha entre os verdadeiros combatentes da resistência e os civis comuns havia se tornado irremediavelmente tênue. Mas agora a Alemanha estava pagando o preço. Em meio ao caos do pós-guerra, qualquer um poderia ser acusado de ser um lobisomem. Ex-membros da juventude hitlerista, soldados alemães tentando voltar para casa, até mesmo civis que pareciam cooperar demais com as forças aliadas. A sombra dos lobisomens. Os lobisomens tiveram sucesso de uma forma que seus criadores nunca pretenderam. Eles se tornaram um ciclo autoperpetuante de medo e violência que continuou muito depois que a própria organização se dissolveu no mito. O medo de um movimento clandestino nazista se mostrou tão persistente que influenciou importantes decisões estratégicas. Alguns historiadores argumentam que a preocupação com as atividades dos lobisomens no chamado Reduto Alpino pode ter contribuído para a decisão de deter o avanço americano em direção a Berlim em favor da proteção do sul da Alemanha primeiro. Na mítica Fortaleza Alpina, unidades de lobisomens supostamente se preparavam para uma resistência final que nunca se concretizou. Mas o mero pensamento disso era real o suficiente para potencialmente redirecionar os movimentos finais da guerra. No final, os lobisomens foram a prova de que, na guerra, o próprio medo pode ser a arma mais duradoura de todas. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Já deixa seu comentário dizendo o que achou desse episódio e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. E claro, não esquece de seguir o canal, porque aqui a história nunca é contada pela metade.